Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo gravando mais um vídeo para vocês e o assunto hoje é demanda de mercado para nossa série de vídeos sobre economia. Bacana? Então vamos lá. O que é demanda de mercado, hein? A demanda de mercado, pessoal, é uma quantidade de um certo bem ou um certo serviço que as pessoas, os consumidores, podem e querem adquirir num determinado período de tempo. Bacana, pessoal? Isso é demanda de mercado. Próximo slide. As variáveis que afetam a demanda de um bem são o preço do bem, o preço de bens substitutos, por exemplo, manteiga tem um substituto que é a margarina, a renda das pessoas, por exemplo, o auxílio emergencial do governo federal aumenta a renda das pessoas e vai aumentar a demanda. Os hábitos de consumo também são um fator importante. A sazonalidade, por exemplo, em época de Páscoa e Natal, o preço dos chocolates aumenta muito, tá, pessoal? E a demanda deles também aumenta, tá? Então, a sazonalidade também afeta a demanda, o crédito, quanto mais crédito disponível houver, também mais demanda vai ter, tá bom, pessoal? A Lei Geral da Demanda, ela diz o seguinte: existe uma relação inversamente proporcional entre a quantidade demandada de um bem e o seu preço. Então, quando o preço de um bem sobe, a demanda desse bem é inversa, a demanda diminui. E quando o preço de um bem cai, a demanda é inversa, ou seja, ela sobe. Então, há uma relação inversamente proporcional entre quantidade demandada de um bem e o seu preço. Beleza? Pessoal, aqui do lado esquerdo nós temos uma tabela com preços e com as demandas que daria a um determinado preço. Existe uma previsão de demanda para o preço, né? Então, nós temos os preços e a previsão para a demanda de acordo com cada preço. Se o preço for de R$1, a previsão de demanda é de 11.000 unidades. Então, no mapa ficaria assim, ó, aqui é o preço, tá vendo? O preço é aqui e a demanda seria mais ou menos aqui, tá bom? E assim por diante. Se for R$3, existe uma previsão de que 9.000 pessoas queiram comprar aquele bem por R$3. Então, se o preço for R$3, a demanda vem para cá. Se o preço for de R$6, a demanda vai ser aqui. E assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, isso é a curva da procura de um determinado bem. Tá bom? A equação da demanda. A equação da demanda diz o seguinte, pessoal: a quantidade demandada é uma função de preço. Então, quantidade demandada é uma função de quê? De preço. Então, quantidade demandada é igual função preço. Por que ela é uma função de preço, pessoal? Por que a quantidade demandada é uma função de preço? Por quê? Porque o preço vive muito em função da quantidade demandada. Então, quanto mais pessoas procurarem determinado bem, mais o preço daquele bem sobe. Bacana? Então, quantidade demandada é uma função de preço, e isso é a equação da demanda. Slide número 7, efeitos substituições. Observem aqui, se um bem X tem um bem substituto que é Y, quando o preço do bem X aumenta, ceteris paribus, ou seja, nenhum outro fator interfere, aumenta a demanda por Y e diminui a demanda por X.
é como eu falei para vocês, da margarina e da manteiga. Então, se o preço da manteiga, se a manteiga, que é X, se a manteiga tem um bem substituto, que é a margarina, quando o preço da manteiga aumenta, ceteris paribus, ou seja, nenhum outro fator interfere, aumenta a demanda por margarina e diminui a demanda por manteiga. Certo, pessoal? Bacana? Então, próximo slide. Efeito renda. O efeito renda também é importante vocês analisar. Se o preço de um bem aumenta, o poder aquisitivo dos consumidores diminui, ceteris paribus, e a demanda por esse produto diminui. Beleza, pessoal? Então, quando um preço aumenta, quando o preço de um bem aumenta, o poder aquisitivo dos consumidores diminui. Os consumidores vão ter menos poder para comprar aquele bem quando o preço dele aumenta. E a demanda por esse bem diminui também. Beleza? Isso é o efeito renda. Slide 9, outros fatores que afetam a demanda de um bem. São diversos fatores, eu relacionei aqui 5 fatores. O preço de bens substitutos, produtos concorrentes, mudanças tecnológicas, mudanças nos hábitos dos consumidores e bens complementares. Bacana? A demanda e quantidade demandada. A demanda é uma curva que relaciona possíveis preços a determinadas quantidades. Então, e a quantidade demandada é um ponto específico da curva. Por exemplo, naquele exemplo que eu mostrei para vocês antes, por R$6 vai ter 6.000 consumidores querendo comprar aquele bem. Então, isso é quantidade demandada. E a demanda é todo aquele gráfico que eu mostrei para vocês, começando dos 2.000 para os 4, para os 6, 8 e 10 mil reais. Então, a demanda é uma curva que relaciona possíveis preços a determinadas quantidades. Certo? E a quantidade demandada é um ponto específico da curva, como, por exemplo, por R$6.000, as pessoas compram, por R$6, as 6.000 pessoas estariam dispostas a comprar determinado bem. Bacana? Então, continuando. Vejam, isso aqui é a quantidade demandada. Isso aqui é a curva da demanda. Por R$1, 13 pessoas comprariam aquele bem. Por R$2, 7 pessoas comprariam aquele bem. Beleza? E aqui nós temos uma alteração na demanda no nosso último slide. O que é essa alteração da demanda? Observem comigo aqui um pouquinho, pessoal. Por um determinado preço 1, nós teríamos uma quantidade 1. Uma certa quantidade por um determinado preço. Se o preço for menor, vejam, esse preço 1 é mais alto. Se o preço diminuir, a quantidade demandada vai aumentar. Vai aumentar a quantidade demandada. Só que às vezes acontece que o nosso preço continua alto, uma empresa continua praticando um preço, mas a quantidade demandada aumenta, apesar do preço não ter diminuído. Isso também pode acontecer. Tá, pessoal? Mas existe uma terceira coisa que pode acontecer. O preço pode diminuir, em vez de aumentar para cá, a quantidade demandada pode vir para cá ou ainda para cá. Então, é uma coisa assim, que depende de diversos fatores. Por exemplo, agora não está tendo muita produção nas fábricas, porque as fábricas, muitas foram fechadas e outras tiveram que ter um distanciamento social de empregados e tiveram que reduzir a produção. Então, houve a diminuição da oferta, certo? Só que, por outro lado, o governo injetou dinheiro na economia dando R$600 para as pessoas e agora vai passar a dar 300.
Só que isso gera dinheiro sem uma contrapartida de produção. As pessoas não estão produzindo alguma coisa em troca desses R$ 600. Bacana, o que vai acontecer? A oferta não aumentou junto com a demanda e por isso o preço vai subir. Por isso que a gente vai ter inflação. É o que eu alertei já no início da pandemia em Economia 1. Lembram disso? Beleza? Então, pessoal, esse era meu vídeo. Eu queria deixar um grande abraço para todos vocês. Espero vê-los e espero que estejam todos muito bem. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até breve. Tchau, gente.